E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Mais uma vez, estou aqui para o nosso bate-papo diário, né? Para o nosso momento de discussão a respeito do que está movimentando os mercados financeiros. Quinta-feira positiva para os ativos globais. A gente vê o Ibovespa, as principais bolsas do mundo operando em alta. A gente vê uma certa tendência de baixa no dólar, não muito intensa, mas ainda assim um viés um pouquinho mais negativo na moeda americana. E em linhas gerais, a gente tem um clima mais otimista nos mercados mundiais. Passando aqui alguns números para vocês, Ibovespa vai operando em alta desde a abertura, subindo perto de 1%. Com isso, já retoma o patamar dos 97 mil pontos. No exterior, as bolsas americanas e os mercados da Europa também estão apresentando aí ganhos perto de 1 a 1,5%. No mercado de câmbio, o dólar à vista tem se mantido em baixa. Ele até reduziu um pouquinho o ritmo de queda agora, nessa reta final da manhã, agora já está mais perto da estabilidade, mas ainda assim está ali mais ou menos próximo ao nível de R$ 5,30. Por que é que a gente tem esse dia de otimismo, né? Aliás, o segundo dia seguido aí de um tom mais otimista nos mercados globais. Ontem também foi um dia bastante positivo para as bolsas e para o mercado de câmbio, porque a gente teve dados animadores lá nos Estados Unidos, dados referentes ao mercado de trabalho americano, né? Passando rapidamente o que aconteceu, né? Geralmente o relatório de empregos dos Estados Unidos, ele é divulgado às sextas-feiras, só que amanhã os mercados americanos vão estar fechados por causa das comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos. Então ele foi antecipado para essa quinta-feira e novamente o mercado se surpreendeu positivamente com os números apresentados, né? Foram criados aí perto de 4 milhões e meio de vagas de trabalho nos Estados Unidos em junho, sendo que as estimativas elas estavam ali mais próximas de 3,5 a 4 milhões, portanto veio acima das expectativas. Além disso, vale lembrar que em maio a gente já tinha tido uma surpresa muito positiva, né? A gente teve a criação de postos de trabalho quando todo mundo estava esperando um fechamento muito intenso de vagas. Então, né, já são 2 meses consecutivos aí de surpresa, o que de certa maneira indica aí uma tendência de recuperação da economia dos Estados Unidos, consequentemente da economia global. Além disso, a taxa de desemprego nos Estados Unidos ela recuou, agora já está mais perto ali de 11%. Claro que 11% ainda é um nível muito elevado para os padrões americanos, mas pelo menos a gente vê aí uma certa tendência de queda na curva, né? A gente não está mais naquela fase em que a economia está piorando mês após mês. A gente já está numa fase de estabilização ou até mesmo de uma leve melhora, claro, ainda muito longe dos níveis que a gente estava em janeiro, mas o que importa nesse caso é a tendência, e de olho na tendência, os investidores estão com essa posição mais otimista, estão se expondo ao risco na bolsa, estão entrando no mercado de ações. Além disso, ontem eu já tinha falado aqui com vocês, mas enfim, a gente teve aí mais algumas notícias positivas em relação àquela vacina que a Pfizer está desenvolvendo contra o coronavírus. Aparentemente eles estão obtendo aí resultados bastante positivos, divulgaram ao mercado que realmente os testes estão avançando de uma maneira favorável. Claro que isso sempre injeta confiança nos investidores, afinal de contas, uma vacina permitiria a reabertura das economias de maneira mais estável e claro que isso interessa sim ao mercado financeiro, interessa sim aos investidores. Para fechar, aqui no Brasil, a gente teve a divulgação dos dados da produção industrial em maio e a gente teve um crescimento de 7% em relação a abril. Claro que em março e abril a gente teve uma queda muito brusca, portanto, as bases de comparação estavam muito baixas e aí a gente tem esse avanço intenso, mas de qualquer maneira é o mesmo caso lá do mercado de trabalho dos Estados Unidos, né? O que importa nesse caso é a tendência, né? Por mais que a gente ainda esteja com um nível de ociosidade muito alto, o que importa é que pelo menos não há uma deterioração adicional, a gente já começa a talvez ensaiar um certo movimento de recuperação. Então, considerando tudo isso, a gente tem sim mais um dia positivo na bolsa, mais um dia positivo no câmbio, pelo menos agora nessa primeira etapa da sessão desta quinta-feira. Mas claro, como amanhã as bolsas dos Estados Unidos estarão fechadas, sempre é capaz de a gente ter aí alguma instabilidade na metade final da sessão. Sempre que tem um feriado desse tipo, muitos investidores eles preferem não ficar comprados, afinal vai que acontece alguma coisa ao longo do feriado, vai que o Trump tuita, enfim, né? Todo mundo sabe mais ou menos como é que essas coisas funcionam, então
tem gente que gosta de assumir uma posição mais cautelosa antes dos feriados. Vamos ver se a gente vai ter instabilidade na reta final do pregão de hoje, tá certo? Bom, eu vou continuar de olho em tudo aqui, vou continuar de olho nas negociações no Brasil e no exterior e, claro, convido todos a acessarem o seudinheiro.com. Lá a gente faz a cobertura completa em tempo real de tudo que está acontecendo nos mercados, tá certo? Gente, muito obrigado, tchau, tchau e até amanhã.